O mercado financeiro e os empresários, de modo geral, estão muito divididos em relação ao processo de impeachment contra a presidente Dilma, não em relação à opinião pessoal de cada um deles. O mercado financeiro, por exemplo, não gosta dela. Há muito tempo vem criticando, especialmente pela chamada nova matriz econômica que destruiu boa parte dos indicadores, dos fundamentos da economia brasileira, levando ao país a uma das maiores crises da história. Os alertas foram feitos ao longo dos últimos anos quanto ao gasto exagerado de recursos públicos, o comprometimento de meta fiscal, da meta inflacionária, todas as políticas implementadas, o descaso com o lado produtivo. Então, tudo isso causou uma apreensão muito grande que agora se confirma nessa recessão que o país vai enfrentando. Agora, o problema é em relação às consequências do impeachment. Primeiro, o próprio processo, que pode se arrastar por alguns meses e durante esse período a economia pode mergulhar ainda mais fundo, pode ter um agravamento da crise econômica que deve piorar de qualquer modo mesmo. Já se espera que no começo do ano que vem a situação esteja bem pior, a recessão vai prosseguir, o desemprego só pode aumentar nesse ambiente, a inflação vai continuar elevada, caminhando para uma variação acima do teto da meta no ano que vem. Enfim, não dá para esperar por um cenário melhor e até as discussões em torno do cronograma de impeachment levam em conta exatamente essa possibilidade de piora do andamento da economia, que tende a agravar essa questão da popularidade do governo, pode aumentar a cobrança da sociedade em relação às mudanças, aumentar o grau de satisfação. Mas essa parada que pode haver nas decisões do Congresso, nas decisões do governo, tendem a trazer, como eu disse, um agravamento da situação econômica do país. E depois o que vai sobrar desse processo? Se a presidente Dilma ficar, principalmente agora com esse novo componente, a carta do vice Michel Temer, pode fazer com que a crise política continue se arrastando. Se imaginava um desfecho rápido a partir da aceitação desse pedido do processo de impeachment, mas aos poucos a situação foi mudando. Não se sabe se haverá recesso ou não, quanto tempo esse processo pode demorar e depois qual será o resultado final. Se ela ficar com um vice dividido, PMDB dividido, como se imaginar que o governo vai recuperar a credibilidade, a força política para levar adiante as mudanças necessárias para colocar a economia em ordem, para tirar o país da atual crise, que, como eu disse, vai prosseguir no próximo ano, pode se arrastar talvez até 2018. Então é uma grande interrogação. Independentemente da posição política de cada um, do que pensa do governo, o fato é que o cenário político continua muito nebuloso e afeta demais qualquer projeção em relação ao futuro da economia brasileira.